Glória a Deus. Bem, igreja, Apocalipse capítulo 14, no verso de número 9, diz assim a palavra de Deus: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Seu Deus maravilhoso, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, aleluia. Irmãos, a primeira mensagem do Evangelho, glória a Deus, de Mateus, vamos ver qual foi, aleluia, a primeira mensagem do Evangelho de Mateus, glória a Jesus. Aqui no capítulo, irmãos, número 3, do Evangelho de Mateus, aleluia. A Bíblia vai dizer assim, glória a Deus, no versículo 1: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, a primeira mensagem do Evangelho, glória a Deus, falado, aqui por João Batista, é chegado a vós o reino de Deus. E esta mensagem, ela discorre pelos 4 evangelhos, ela vai em Atos dos Apóstolos, ela vai nas cartas paulinas, ela vai na carta de Judas, de Pedro, de João, nas epístolas, aleluia, e também no início do Apocalipse. Mas quando chega em Apocalipse capítulo 14, a mensagem muda. Qual que é a mensagem agora, pastor? A mensagem, igreja, é essa: não aceite a marca da besta. O que significa isso, irmãos? Significa que, meus irmãos, aleluia, a porta se fechou. A porta da graça se fechou. A porta da salvação pela graça não existe mais. Não existe mais. A igreja já foi arrebatada para o céu. A igreja já está com Jesus Cristo. A igreja, glória a Deus, aleluia, da primeira ressurreição. A igreja do arrebatamento já está lá no céu, guardada com o Senhor Jesus. E, meus irmãos, a mensagem que fica é: não aceite a marca da besta. Olha que forte isso aqui, aleluia. A Bíblia está dizendo, glória a Deus, que aquele que aceitar, aquele, aleluia, Jesus, que se render a essa marca, olha que tantos, meus irmãos, aleluia, de castigo, vai ser um castigo terrível, e esse castigo, irmãos, aleluia, é um juízo temerário. A Bíblia diz assim, Deus, glória a Deus: também um tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. Glória a Jesus, graças a Deus. Irmãos, ou seja, agora aqui a Bíblia, aleluia, já está falando de juízo. Para quem? Mas para essas pessoas. Quais são essas pessoas, irmãos, que vai sofrer, aleluia, glória a Deus, esta imposição? Quais são essas pessoas que vai estar na terra? Os cristãos que vão estar na terra nesse momento, Deus, glória a Deus, passando por essa grande tribulação. Ou seja, vai ser, meus irmãos, uma lei, glória a Deus, aleluia, que vai ser estabelecida, a lei marcial do anticristo, aleluia,
Aí agora aqui começa no capítulo 13, aleluia, essa grande tribulação, quando a Bíblia diz assim, glória a Jesus, glória a Deus. No versículo número 4, 13:4 diz, adorar o dragão que deu à besta o seu poder, adorar a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a besta todos que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, pastor, como assim? Se as pessoas que estão na terra, a Bíblia está dizendo aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos. Quer dizer que a igreja está na terra ainda? Igreja, tem uma parcela da igreja que está na terra. Qual? Os deixados para trás. Muitos irmãos vão ficar no arrebatamento. Muitos irmãos, eles vão ter um entendimento. Irmão desviado, irmão que não subiu por uma coisa e outra, aleluia, uma parcela da igreja vai ficar na terra. A Bíblia prova isso. A Bíblia se explica. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que quando soou, irmãos, né, aleluia, Jesus, a voz do noivo, meia-noite, o noivo chegou, né, glória a Deus, aleluia, a trombeta tocou. O que a Bíblia diz? Que as 10 virgens estavam dormindo. O que significa as 10 virgens estar dormindo? As 10 virgens estavam esperando Jesus, tranquilamente. Só que 5 das virgens, 5 virgens estavam com azeite, né, na lamparina. O azeite estava, glória a Deus, transbordando de poder. E 5 virgens não tinha azeite na lamparina. Então, no momento que tocou ali a voz do noivo, saíram todas. A Bíblia diz que todas se levantaram e foram para o encontro do noivo. E no caminho do encontro do noivo, 5 virgens, aleluia, glória a Deus, conseguiu chegar glória a Deus, no destino. Mas 5 virgens, aleluia, a Bíblia diz, glória a Deus, que elas o quê? Não tinham azeite suficiente na lamparina para chegar até Jesus. E naquele momento, glória a Deus, as 5 virgens que tinham o azeite entraram para as bodas, para a festa, né, salvação, e as 5 virgens ficou de fora. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que depois que as 5 virgens entraram, a porta se fechou. E as outras chegaram o quê? Abre-nos. E aí já era tarde. Ou seja, a proporção aqui é 50%. Vamos ser muito otimistas, que 50% sim, aleluia, glória a Deus, vá para o céu, amém? Vamos ser otimistas, né, glória a Deus. Nós estamos vendo um esfriamento da fé, estamos vendo as igrejas se esvaziando. Na Europa acabou as igrejas praticamente, né, aleluia, nesses países aí. Mas eu creio no avivamento, no Brasil, na África, né, em alguns lugares, Deus vai salvar muita alma ainda. Agora, igreja, dentro desse contexto, aleluia, que ficou muita gente para trás, o que vai acontecer, igreja? Agora aqui que tem, aleluia, uma mensagem polêmica no Apocalipse. Qual, pastor? Todos glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, igreja, elas vão pregar o evangelho de uma forma contundente, de uma forma firme, de uma forma, aleluia, doutrinária, que as pessoas vão se irar contra elas. Agora, igreja, eu vejo, aleluia, muita gente já arrebatou a igreja no capítulo 4 de Apocalipse, mas eu, num estudo aprofundado, eu vejo aqui, irmãos, as 2 testemunhas ainda pregando uma última chance para a humanidade. Qual, pastor? Vamos ver aqui, todos glória a Deus. No versículo 3, capítulo 11, diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do trono de Deus. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ei, igreja, essas 2 testemunhas,
elas vão ter poder para fechar o céu, poder para fazer que não chova nos dias da sua profecia, poder sobre as águas e convertê-las em sangue, e para fechar e ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiser. Essas duas testemunhas, igreja, elas vão ser imbatíveis nos dias da sua profecia, elas vão ser, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, poderosa. Agora a Bíblia diz o que, igreja? A Bíblia diz assim, versículo 4: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ei, para um pouco. O que é castiçal aqui na palavra de Deus? A Bíblia diz assim, que as 7 estrelas são 7 anjos, 7 pastores, lá, né, glória a Deus, no início do Apocalipse. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. E agora aqui, nós temos 2 castiçais, ou seja, são 2 igrejas, 2 homens, 2 profetas, representando o reino de Deus e a igreja. Agora pense comigo, tem necessidade desses 2 homens pregar alguma coisa? Se não tem mais igreja na terra, não tem mais salvação? Para quê? Né? Aleluia. Alguém diz, não, eles vão pregar para o povo de Israel. Não, irmãos, aleluia. A Bíblia aqui está dizendo, aleluia, que eles vão, glória a Deus, perturbar todos os moradores da terra. Esses 2 homens, né, aleluia, eles vão perturbar todos os moradores da terra. Glória a Deus. Então, ainda a igreja está na terra. E quando, pastor, que a igreja sai da terra? No capítulo 11, no verso 18, a Bíblia diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teu servo, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ô glória! Ei, igreja, aqui no capítulo 11, verso 18, está dizendo que iraram-se as nações. Como assim? Olha só, são 2 acontecimentos do mesmo tempo. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Quem está entendendo? Ou seja, né, as nações vão se irar contra Deus, igual, por exemplo, hoje, né, está se formando lá e tal, né, aquelas alianças para poder combater Israel, Jerusalém, né? Só que o que? Glória a Deus, junto com isso, também está aumentando a perseguição da igreja. A igreja vai ser perseguida. Agora a Bíblia diz, iraram-se as nações e veio a tua ira, e tempo de dar galardão a quem? Aos mortos. Quem é que está morto hoje? Né? A igreja do arrebatamento. Então ela vai ser, seja ressuscitada, ressurreta, e agora a igreja do arrebatamento vai receber galardão, junto com os profetas e os santos. Que lindo aqui a palavra. Ei, aleluia, não adianta a gente querer arrebatar a igreja no 7 selo e nem na 7 trombeta, porque, aleluia, o apóstolo Paulo diz no Apocalipse, em Coríntios capítulo 15, que ante o soar da última trombeta, né, aleluia, glória a Deus, então as pessoas vão ressuscitar e vão ser transformadas. Ou seja, glória a Deus, é na última trombeta, aleluia, que acontece o arrebatamento. Glória a Jesus, graças a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, sobre a última trombeta no capítulo 10 de Apocalipse, diz assim: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Está vendo? No soar da última trombeta. E a última trombeta toca aqui, aleluia, em Apocalipse acontece o arrebatamento. Como? Diz assim: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão sentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, e dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora sim começa a grande tribulação. A Bíblia diz: iraram-se as nações e veio a tua ira. E agora, aleluia, quando igreja, aleluia, a igreja está sendo arrebatada, a igreja está subindo para o céu. O que acontece? Aí acontece aqui o capítulo 12, uma ilustração.
que a Bíblia agora revela assim, que enquanto aquela mulher que deu à luz a um filho varão, versículo 5, aleluia, glória a Deus, né? E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. A mulher é a igreja, como um organismo, e o filho são o servo de Deus que vai para o céu, aleluia, que vai ser guardado lá na glória com Jesus. E agora, igreja, depois que a igreja é arrebatada, aí a Bíblia explica, Deus, glória a Deus, versículo 10, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada, está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Eis, a Bíblia diz assim: o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que significa isso, irmãos? O acusador foi derrubado depois que a igreja foi arrebatada, depois que o filho da mulher foi para o céu. Agora Deus derrubou o acusador. Quem é esse demônio? Quem é esse capeta? É aquele capeta, aquele demônio que ficava te apontando para você não ir para o céu. Ele acusava a igreja. Ele está acusando quem lá? Acusando os irmãos. Pecou, não sei o que, esse aí não vem, esse aí não vai. E ele ficava acusando. Agora não há mais necessidade de Satanás estar no céu acusando ninguém, porque a igreja já subiu. Os salvos já estão na glória. A igreja do tempo da graça já foi para o céu. Ô glória! A Bíblia se explica, igreja, aleluia, no capítulo 12. Então, aleluia, quem são esses povos, aleluia, que subiu para o céu? Vamos lá, versículo 11. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, versículo 12, Apocalipse, pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai, ai dos moradores da terra. Todos glória a Deus. E no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Para um pouquinho, igreja. O que acontece? Aleluia. A Bíblia se explica. Depois do arrebatamento, você já pode o quê? Colocar o relógio para cronometrar. Porque aí a gente já sabe, meus irmãos, aleluia, Jesus, que é 7 anos. 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de engano. Paz, glória a Deus, aleluia, entre aspas, porque não vai ter paz. Depois que a igreja sair, vai chover fogo e enxofre. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, em Lucas 17, que depois que Ló sai da cidade, choveu fogo e enxofre. Assim como foi nos dias de Ló, assim também será o dia da vinda do Senhor. Depois que Jesus voltar, igreja, na terra não vai ter sossego não. O povo acha que vai ficar aqui no bem bom, pelo contrário, vai cair muitas pragas, guerras, rumores de guerra, aleluia, e essa bomba, aleluia, que eles toda hora usam ela como, glória a Deus, aleluia, arma de guerra, que é a Guerra Fria que eles chamam, a bomba nuclear e tal, vai cair, vai acontecer um extermínio, aleluia, segundo a matemática bíblica, glória a Deus, 1/3 agora, meus irmãos, vai morrer, glória a Deus, no selo, e mais 1/3 nas trombetas, ou seja, 4 bilhões de seres humanos vai desaparecer da terra. Aleluia. Então aqui a Bíblia diz agora que o diabo sabe que tem pouco tempo, que a igreja já foi arrebatada. E quem é que ele vai perseguir? Vamos para frente. A Bíblia se explica, olha só que forte. A Bíblia diz que os deixados para trás, olha aqui, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok, pastor? O dragão se irou com a mulher, com a igreja, que levou a igreja para o céu, a parte que foi salva, e os que foi deixado para trás, vai perseguir os irmãos que ficou, capítulo 12. E capítulo 13, começa a perseguição. Deus dá-lhe permissão de lutar contra os santos e vencê-los. Agora, aleluia, então ele implanta, o chip, glória a Deus, aleluia, ele implanta a marca da besta e obriga todo mundo a receber o chip na mão e na testa. Se não tiver a marca da besta, não pode comprar, não pode vender.
É aí, aleluia, né, glória a Deus, que a Bíblia se explica novamente. Todos, glória a Deus. Os deixados para trás. Então, existe, aleluia, sim, um arrebatamento existe. Existe um arrebatamento para aqueles irmãos que estão perseverando na doutrina, na oração, no jejum, na obediência. Existe. Se nós formos, irmãos, ficar aqui, aleluia, glória a Deus, né, dando exemplos, você pode voltar lá para o Êxodo. Quando nas pragas do Egito, aleluia, havia o que? Luz, né, no povo de Israel e treva no povo do Egito. As pragas, né, as moscas, as rãs, glória a Deus, né, tudo pegava no povo do Egito e não pegava no povo de Deus. O arrebatamento é assim. Deus vai poupar seu povo. Poupar seu povo, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque, aleluia, guardaste a palavra da minha paciência, mesmo tendo pouca força, eu te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a face da terra. Deus, glória a Deus. Irmãos, está vindo uma tentação a qual nunca houve na face da terra. Qual, pastor? Chama-se grande tribulação. E essa grande tribulação, ela vai acontecer depois do arrebatamento. E agora a mensagem ainda é chegada a vós o reino de Deus. Sabe qual é a mensagem hoje, pastor? Qual que é? É chegada a vós o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Abraçar. O que eu tenho que fazer? Aproveitar. O que eu tenho que fazer? Não vou retardar. Não vou, em nome de Jesus, aleluia, perder essa oportunidade. Sabe por quê? A porta da graça vai se fechar. E vai mudar a mensagem. Qual, pastor? Agora a mensagem é: não aceite a marca da besta. A porta da graça é hoje. O dia é hoje, a hora é agora de você se consertar com Deus. O dia é hoje, a hora é agora de você voltar para Jesus, você que está desviado da palavra. O dia é hoje e a hora é agora, aleluia, porque amanhã pode ser muito tarde. E quem ficar, igreja, para a grande tribulação, vai passar por essa grande perseguição. Infelizmente, vai haver o martírio. Infelizmente, vai haver tortura para as pessoas. E na grande tribulação, muita gente vai trocar a salvação por um prato de lentilha, de arroz, feijão. Por quê, pastor? Não vai ter comida suficiente. Vai ter que comer as migalhas na mão de Satanás. E a Bíblia diz, irmãos, que quando, aleluia, Jacó chegou para Esaú, né? Ele disse, glória a Deus, me dê um pouco dessa comida. Esaú pediu um prato de lentilha. Então, aleluia, Jacó disse, né? Se você me der sua primogenitura. E agora, o que Esaú respondeu? O que me importa a primogenitura? Eu quero é comer, eu estou com fome. Muita gente vai dar a mão e a testa para a besta marcar por conta de um prato de comida. Já está lá 3 meses, 1 mês sem comer. E agora? O capeta chega lá com bife, né? Cheirando. E aí você quer comer e a pessoa está com fome, com sede. Aí você, eu quero. E de repente ele vai dizer, só se você me der a mão e a testa para eu marcar. Então muita gente vai trocar a salvação por causa do prato de comida, na grande tribulação, tortura, vendo seus filhos, seus parentes sendo mortos. Vai ser uma tortura terrível, igreja. Aleluia. Então agora a mensagem é essa: não aceite a marca da besta. Aleluia. Porque quem aceitar a marca da besta vai sofrer terrivelmente. E agora no desfecho da história, ô glória, a Bíblia agora então explica capítulo 15, no verso, igreja, aleluia, número 2, diz assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.
Glória a Deus. Está vendo, igreja? Passou a grande tribulação. No capítulo 15 passou a grande tribulação. Agora João tem outra visão. Qual? Ele viu como mar de vidro. Quem? As pessoas que venceram a besta. Como assim? Pessoas que vão correr para o mato, pessoas que vão correr para os montes, para as cavernas, esconder da besta. Não quero sinal. Pessoas que vão morrer também, aleluia, eles vão praticar ali a guilhotina, praticar, irmãos, aleluia, Jesus, vão decapitar as pessoas que não querem a marca da besta. Eles vão matar, eles vão ter essas pessoas como rebeldes, e eles vão matar todos os cristãos que eles acharem. E a Bíblia está dizendo aqui agora que João vê um mar de vidro. Quem? As pessoas que venceram a besta e o seu sinal, não aceitaram. Ou seja, então o capítulo 14 está dizendo: não aceite a marca da besta. A mensagem é outra. Depois da graça, a mensagem muda. É o que? Não aceite a marca da besta. Depois do que? Do arrebatamento. E agora as pessoas que não aceitaram a marca, que vai ser muito difícil. Sabe por quê? Hoje é só você orar, jejuar, se consagrar, se humilhar, trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus, ser um bom dizimista, um ofertante, estar envolvido no reino, estar trabalhando no reino, estar, meus irmãos, aleluia, como diz a Bíblia, cumprindo os mandamentos, as ordenanças de Cristo. Qual é as ordenanças de Jesus hoje? Em primeiro lugar, amar uns aos outros, cuidar dos irmãos, dos fracos. Depois o que? Marcos 16:16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele também que está em comunhão com Cristo e a igreja, o sangue. Ele diz assim, o meu sangue verdadeiramente é bebida e o meu corpo verdadeiramente é comida. Quem bebe meu sangue e come a minha carne tem vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é ordenança. Você está garantindo a sua salvação e a sua ressurreição. Na primeira ressurreição, ou mesmo será arrebatado com a igreja. Mas se você ficar, aleluia, você vai passar por esse martírio. E agora as pessoas já passaram pelo martírio. E aonde essas pessoas aparecem de novo, pastor, na igreja, aleluia, ou seja, na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 20, no verso 4 diz assim, fechando aqui essa mensagem, olha só que forte: e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Igreja, aleluia, uma parte da igreja, ela vai receber o poder, aleluia, Jesus, de julgar, amém? Vai estar ali como juiz. Jesus promete isso para quem? Para os discípulos em particular. Vocês vão sentar em 12 tronos. Mas também a igreja, aleluia, o apóstolo Paulo diz assim: se nós vamos julgar os anjos, ou seja, a igreja também vai ter esse poder. Quem? A igreja do arrebatamento. Mas a igreja da grande tribulação, a Bíblia está dizendo, Deus, glória a Deus, aleluia, que eu vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, degolado pelo poder de Jesus Cristo, ou seja, pelo testemunho. Quem são as pessoas? As pessoas do Apocalipse 13 e 14. Foram degolados, deram suas vidas. Ou seja, existe uma chance na grande tribulação? Sim. Qual, pastor? Aleluia. A palavra de Deus diz que 2 anjos saem voando pregando o evangelho, aqui no capítulo 14. Eita glória! Por que, pastor? Que, aleluia, Deus, glória a Deus, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Ei, volta aí. Porque as 2 testemunhas estão na terra. Ainda tem igreja, ainda tem chance de pregar.
Agora os 3 anjos não, eles estão voando. Por quê? Não tem mais igreja. Acabou as igrejas. Apocalipse capítulo 13, né, deu poder, né, deu autoridade, permissão para lutar contra os santos e vencer. Acabou a igreja, vamos fechar tudo. Fechar a internet, fechar a comunicação, as Bíblias, né? Eles vão, glória a Deus, queimar todas. Quem tiver uma Bíblia pode esconder, que eles vão, né, perseguir essas pessoas. Então, ou seja, Apocalipse 14, os 3 anjos estão voando, não estão na terra, estão proclamando o Evangelho. Para quem? Para as pessoas que ainda não aceitou a marca, não aceitar. Tanto que agora aqui no capítulo, versículo 9, ele diz: se alguém, está entendendo? Se alguém aceitar a marca, né, aleluia Jesus, então vai sofrer o dano. Então, ou seja, aleluia, os 3 anjos no Apocalipse capítulo 14, eles estão voando no céu, proclamando, aleluia, as pessoas para não aceitar a marca da besta. Não é para aceitar Jesus, não é para ir para a igreja, não é mais, tem mais negócio de ir para a igreja, domingo, né, aleluia, sábado, né, terça-feira, quinta-feira, não tem mais esse negócio. Não tem mais você ir para a igreja, não tem mais você adorar, não tem mais aquele, né, glória a Deus, eu vou, amanhã eu vou, talvez, não sei o que, não tem mais nem igreja. Que você vai? Que igreja que você vai? Não vai mais. Acabou a igreja. A igreja já foi arrebatada. Apocalipse 11, né, aleluia, Jesus está dizendo aqui: iraram-se as nações em tua ira. A igreja foi arrebatada. Capítulo 12, né, o diabo vai fazer perseguição ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13, aleluia, né? Ele agora lança a lei marcial, mata todos os cristãos. E no Apocalipse 14, o anjo sai anunciando para não aceitar a marca. E no capítulo 15, aleluia, já se vê aqueles que foram degolados. Acabou a grande tribulação, agora são aquelas pessoas que foram degoladas. E no capítulo 20, as pessoas então vão receber galardão por não aceitar a marca da besta. Mas a outra parte de evangélico, a outra parte de cristão, aleluia, Jesus entrou no céu pela porta da graça. Está entendendo? Aleluia. Ou seja, então, igreja, o dia é hoje e a hora é agora de nós aceitarmos, aleluia, o tempo da graça. Ir para o céu por amor, ir para o céu por obediência, ir para o céu, aleluia, Jesus, glória a Deus, por essa oportunidade ímpar que eu e você temos, aleluia, glória a Deus, de servir a Deus em espírito e verdade. Oh, glória, porque as virgens, né, aleluia, que ficaram aqui na terra, a igreja, a porção, né, da igreja que ficar na terra, vai passar pela grande tribulação. Mas a igreja, aleluia, da salvação e da vida eterna, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, versículo 9, nós não fomos chamados para sofrer a ira, não, mas somos chamados para desfrutar da salvação pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Apocalipse 3:10, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, aleluia, Jesus, eu também o livrarei da hora da grande tribulação, tentação que há de vir sobre a face da terra. Oh, glória, aleluia. E hoje a mensagem é, glória a Deus, aleluia, é chegado a vós o reino de Deus. Eu vou abraçar. Quem vai abraçar essa oportunidade diz amém. Quem quer ir agora diz aleluia. Oh, glória, aleluia. A qualquer momento nós vamos embora. Oh, glória a Deus. Eu não quero nem conversa com o anticristo, eu não quero nem ver a cara dele. Aleluia. Eu quero é ver Jesus. Quem quer ver Jesus diz amém. Tem muita gente que parece estar mais preocupado com o anticristo que ver Jesus. Tem gente, irmão, tem crente que está, entendeu, habitolado, anticristo. Meu irmão, eu não quero nem ver a cara dele, eu quero estar na glória já com meu Deus. Oh, aleluia. Quem crê que é assim diz glória a Deus. Quem vai subir na primeira ressurreição diz aleluia. Quem vai subir no arrebatamento agora, bate palma para Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus.